noite, a paz do Senhor. Estou iniciando aqui um vídeo do canal Entre Irmãos. Essa noite estaremos conversando. Vou convidar aqui o pastor Enos para fazer parte dessa conversa. Uma que é só os acertos iniciais, né? Não sei muito bem como funciona esse aqui. Vou procurar aqui. Como é que eu faço aqui, pastor Enes? Vou convidar você. Sou novo aqui. Nunca fiz a transmissão ao vivo. Isso. Aí, aceitou. Tá me escutando? Tudo na paz. Tá me ouvindo bem aí também? Tô te ouvindo. Só que primeira vez que eu inicio uma live, eu tô meio perdido aqui, mas nós vamos se adaptando, né? Mas tá ótimo. É só continuar assim. Que o enquadramento tá bom. Tá ótimo. Vou botar aqui tá certo. Ok. Temos aqui Bia Silva, já entrou. Pai do Senhor, Bia. Luísa Natália, né? Natália também já tá com nós. O minutos iniciais estamos só primeiro se adaptando um pouquinho, né, pastor? Organizando aqui para estar iniciando aqui nossa conversa. Falando um pouco do canal Entre Eu Irmãos, não tô ouvindo. né? A internet tá bugando muito. Tá? Ok. Mas tá ruim a A internet internet aí? tá. A sua internet tá bugando muito, a sua. Você tá me vendo bem direitinho aí? Eu tô te vendo bem. Te ouvindo também. Aqui eu tô te vendo bem, te ouvindo bem. A minha tá travando muito, é? Tá, chegando certo. Oi? Pergunta ao pessoal como é que está a imagem, o áudio. Antes de nós iniciarmos, importante eles avalizarem isso aí. Isso. E aí, pessoal, nos dê um feedback aí, nos diga como é que tá aí, como é que tá a imagem, como é que tá o som, o áudio para vocês. Tá travando muito. Aqui, para mim, tô vendo tudo bem. Tudo bem, ok. Tudo bem, tudo ok. Tem alguma coisa que tá Conversando. chiando aí, é o meu ou é o seu? Deve ser o seu. Aqui eu tô ouvindo tudo ok. Vou Tá botar ouvindo os tudo dedos no... ok? Tô. Meu áudio, como é que tá aí? O áudio tá bom. Pessoal, nos dê um feedback aí, pessoal. Como é que vocês estão achando, como é que tá aí a imagem, o áudio para vocês? Tudo bem? Bia, está tudo bem? Ok, né? Pessoal que for entrando aí, irmãos, aproveita para compartilhar, tá? Que daqui a pouquinho, em 5 minutinhos, né, Júnior? 2 minutinhos, Exato, exato. tá? Iremos iniciar nossa live entre irmãos, estaremos batendo um papo interessante, né? Então compartilha, vamos dar 2 minutinhos, enquanto isso a gente vai fazendo os ajustes iniciais, tá? Avisa lá, o canal Entre Irmãos está ao vivo, vamos lá conversar, tá? Com certeza será um assunto interessante, descontraído, tá? Exato. Nos ajuda aí, vai Tem algo compartilhando. chiando aí, o pessoal tá falando aí, Bruno. Deve Tira o ser seu conector e coloca de novo. o meu fone aqui. Deixa ele paradinho aqui. Continua, tá bom? Você tocou em que aí agora? Acho que esse microfone tava solto, esse fone. Devia ser ele balançando. Ainda tá Agora um tá ok. pouco. Tá ainda? Desconecte e conecte de novo. Certo. E assim sem fone? O fone. Fone. E sem fone, Parou fica o bom? chiado. O Parou o áudio tá chiado. bom? E o áudio tá bom?
Pra mim tá ok, que eu tô de fone. Pergunta pro pessoal aí como é que tá. E aí, pessoal, como é que tá o áudio pra vocês aí, sem o fone? Deixa eu ver aqui, como é que Tá o pessoal tá ok? falando. Eu acho que eu vou sem o fone, viu? É, o seu fone tava chiando muito. Você tá me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo bem. Pronto. Quero aproveitar, Júnior e Cristo, para. Tá baixo, seu áudio tá é, baixo. eu tô ouvindo bem aqui. Você tá de fone, o pessoal que tá sem fone, nós tá achando baixo. Vou colocar ele mais uma vez. Quero aproveitar para saudar a dupla Ítalo e Dayana, que eu tô vendo aqui, está conosco, né? A irmã Leile, que é a esposa do irmão Ítalo, da dupla Ítalo. Sua internet tá fraca, né? Ou é a minha? E aí, agora? A minha aqui tá ok. Tá ótimo. O áudio, irmã. Leile Levita, tá baixo ainda pra você? Melhorou? Para mim tá bom. Eu Tá pronto, certo. quero pedir ao pessoal que está conosco, que a gente, quando tá fazendo transmissão, a gente não vê direitinho, né? Qual é a internet que tá bugando, se é a minha ou é a de Júnior e Cristo, sai aí, por favor. Tá certo. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Obrigado. Ok. Ô Júnior, com a Sim, sua permissão, deixa eu falar com a irmã Leile aí. Irmã Leile, o sinta-se à irmão Ítalo vontade. está aí conosco? Essa dupla, Júnior, é muito, sabe, top, tá? É a Amém. dupla Ítalo e Daiane, que nós sempre que a gente pode traz aqui na igreja. Cantam muito, tá? E como o nosso canal é um canal de interação, né? Tá? A Uhum. gente seria muito bom a gente dividisse uma oportunidade com eles. Você me Vamos tiraria marcar. de cena e eles entraram. O que é que você acha, Júnior? Pode ser, não sei como Louvar é que um hino, funciona. Não sei depois como eu é que funciona voltava. a Se questão do eles acessar e eu já concordarem, te veja com eles se eu eles estão saio disponíveis. aqui, você faz a solicitação para eles, eles aceitam, tá? Depois, quando ele terminar de louvar, se porventura eles concordarem, né? Sei. Se porventura Vamos eles ver concordarem, aí eu peço solicitação de novo e você aceita. certo. Se eles não for, Sem porque eles foram problema pegos de nenhum. surpresa. Eles foram pegos de Amém? surpresa aqui agora, né? Se eles estiverem disponíveis, se eles estiverem à vontade, a gente É. convida ele Mas logo. é assim, ao vivo é assim mesmo. Três A minha faz. internet tá bugando, é? Bia Silva disse que Tá três bugando? faz. É porque eu sou novato, Bia. Eu não sei como é. É Eu a tô achando que primeira tá live. bugando a internet aí. É. Aqui tá bem, a minha, tá bom. Olha, Bia tá dizendo que as três transmite as três. A Leila falou, deixa para outro dia. É. Então tá bom, Eu não irmã. tá Que aqui. Deus abençoe. Mas a gente tem que ser sábio, a gente tem que fazer, né? Tem Exato. que pescar, aproveitar a oportunidade, né? Meu irmão, vamos fazer as apresentações? Comece o canal, comece o programa. Quero saudar vocês com a paz Sim, do a Senhor. gente marca assim, irmão. Exato. Vamos iniciar então. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Júnior em Cristo. E aqui é o pastor. Eu sou o pastor Enos, Esse é o nosso programa. entre irmãos. Graças a Deus. Vou fazer a introdução do nosso canal, né? Quero também aproveitar, pastores, e pedir desculpa a nossos seguidores, né? Que esperaram o vídeo nosso essa semana e não teve, né? Questões, assim, pessoais não deu para nós gravarmos, né, o vídeo, mas próxima semana, pessoal, vai estar tendo vídeo, sim, certo? Aí decidimos fazer essa live aqui para conversar um pouco com vocês, dar alguns spoilers, né, pastor? De ideias que Sim, nós temos de vídeos, né? Mas sim, próxima semana pode esperar que vai ter vídeo novo. com certeza. O pastor E, e a- tá. Pastor, eu mandei pro pastor já umas introduções,
umas ideias. Nós iremos falar um pouco sobre os 12 apóstolos, né? Próximo vídeo. Vamos falar como os 12 apóstolos foram mortos, né? Que poucos não sabem, como Simão, André, Tiago, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Simão e Judas, né? Muitos não sabem como foi a morte de alguns. Sabemos de alguns, de um ou outro, né? Mas tem pessoas que não sabem de fato como alguns deles morreram, né? E nós iremos trazer um pouco disso, falar um pouco de cada um deles, né, pastor? Um pouco quem foi eles, né? Um pouco da característica deles e como eles morreram, né, pastor? Sim, com certeza. Vai ser bem, iremos falar sobre o martírio, né? Dos 12 apóstolos, tá? Conforme já nos foi revelado, né? Já temos escritos, né? Falando sobre isso. Então será muito interessante, né? A morte de Mateus, como foi, a morte de alguns apóstolos, inclusive, que só se ouviu sobre eles, melhor dizendo, nos evangelhos, mas que depois que Cristo foi assunto ao céu, você não se ouve mais, não ouviu falar mais sobre ele, mas temos relato, tá, deles, como Tomé foi morto, né? A morte de Pedro, como Pedro foi morto, né? Como Filipe, né? O apóstolo que tornou-se diácono, né? Por alguma coisa, nós não sabemos por quê, foi morto, tá? Como Matias, nós temos todos esses e iremos falar do nosso programa, né? Se assim Deus nos permitir, a partir da próxima semana. Lógico que será algo resumido, né? Exato. Estamos em mente também falando sobre um pouco do testemunho de conversão, né, pastor? Sim. Estamos lá no nosso canal, vocês vão encontrar, já está lançado no canal o meu testemunho de conversão, o testemunho do pastor Enos, e estamos aqui em busca de mais um testemunho forte para lançarmos lá, né, pastor? Testemunho de conversão. E em breve estaremos lançando também no canal. Já quero já convidar aos nossos seguidores aí, tá? Para ir lá, você que também não é seguidor, que está chegando, e também avisar vocês que essa live, tá, será postada no nosso canal. Né, Exato, Júnior? Será exato. postada no nosso canal. E você que não pôde acompanhar a live, mas estará vendo nossa participação, essa live, pelo nosso canal Entre Irmãos, tá? Peço que você se inscreva no canal, tá? Compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, porque você compartilhando estará, né, ajudando o crescimento do nosso canal. Estamos precisando muito de que você compartilhe, dê o seu like, que como vocês sabem, nós estamos iniciando agora. Então, todo começo sabemos que não é fácil, né? Não é fácil, tá? E precisamos que vocês façam isso para nós. Você entendam que o nosso programa são conteúdos adversos, né? A nossa ideia é de tentar tirar algumas dúvidas pertinentes à palavra de Deus, mas de uma forma descontraída, tá? Sem complicar muito. E tem sido bênção. Já temos testemunhos. E peço que você comente também, porque o conteúdo do nosso canal, né, Júnior, os assuntos abordados ali, depende muito do comentário dos nossos irmãos e irmãs. Então, ajuda-nos no nosso canal, compartilhe, tá? Em nome de Jesus. Também aproveitando, deixa eu fazer uma jabazinha aqui, aproveitando o canal Entre Irmãos, né? Vai lá no meu canal, tá? PRN Sterto também. Temos assuntos, tá? Diversos. Teológico, curiosidades bíblicas, muito interessante. Então vai lá, PRN Sterto, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Estamos lançando uma série de mensagens sobre os dons espirituais. Já gravamos a primeira parte. E creio eu que a partir dessa semana estaremos gravando as outras. Serão mais ou menos 10 vídeos. Amém? E essa semana que o senhor vai estar participando da Arena Apologética, né? É assim? Estou enganado, errado? Arena Isso, muito Apologética, é importante. isso? É isso? E isso foi bom você tocar nesse assunto.
eu ia assim mencionar, tá? A Ah, partir, nesse sábado, né, dia 28, a partir das 20 horas, teria uma participação no canal apologético, né, que chama Arena Apologético. É um canal de debate bíblico, tá, de curiosidades também, onde eu teria minha participação como entrevistado. Serei entrevistado pelo dono do canal, né? E aí o assunto será sobre se a igreja passará pela grande tribulação ou não. Eu defendo que a igreja não vai passar pela tribulação e iremos provar biblicamente isso conforme a nossa visão teológica, tá? Então, lá no canal do YouTube, tá? Aí você coloca lá no YouTube Arena Apologética, inclusive daqui a pouco começa o debate. E interessante, Juninho, também avisar os nossos irmãos que estão nos vendo, que o canal Arena Apologética, né? Estou fazendo aqui, depois eu vou até cobrar do irmão Elton, nós estamos fazendo propaganda de graça. É, 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 um, é um canal que tem participação de muitos teólogos, tá? Como pastor Elias Soares, doutor Carlos Augusto Weilheit, que são hebraístas, que são greguistas, tá? E outros irmãos, tá? Renomado no nosso Brasil. só Literalmente a massa. renomado, só os top, né? E o Ureinha aqui, que sou eu, tá? Recebeu o convite, então eles acharam que nós tínhamos condições de participar, então nós vamos lá, nesse sábado, a partir das 20 horas, no canal Arena Apologética, no canal do YouTube, tá? Então vai lá, nos dá essa força, nos dá, porque tem muita lá, todo tipo, tem testemunho de Jeová, adventista, muita gente, então você bombardeado de todos os lados, e você vai me ajudar lá, comentando, tá, irmãos? Então vai lá, sábado, a partir das 20 horas. Estamos ansiosos. Vou acompanhar sim. Vou estar lá no trabalho, né? Mas vou estar acompanhando. E peço a vocês que vão lá dar força ao nosso pastor. Vamos orar por ele, intercedendo. Eu sei que capacitado ele é. E não foi Por à toa bondade de que Deus, Jesus. que não foi à toa que Deus botou no meu coração de nós abrimos o canal Entre Irmãos. A primeira pessoa que Deus botou no meu coração foi você. Chamou meu coração porque eu Glória a sabia Deus. que eu não tenho a capacidade de trazer um conteúdo explicando, né? Trazendo explicação. Então, quem é a pessoa indicada? Enos. Glória a Ele. Deus. Então, nós vamos estar orando por você e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nós sabemos da capacidade sua, né? Aqui a Aproveita nossa o que. irmã Maria Leila entrou já na live. A paz do Senhor, minha irmã, um beijo. Nossa irmã. Pai do Senhor, um beijo. Irmão, aproveita, Júnior, e manda o pessoal fazer a sua pergunta, né? Tá? Para que nós possamos. Ia falar isso agora. Nós falamos sobre que nós precisamos de vocês, né? E nessa live nós vamos usar os seus comentários aí, as suas dicas de vídeo, né? Nós vamos usar também. Nos ajude também nos dando dicas. Irmão, irmãos, o que significa isso? E no próximo, algumas coisas o pastor Enes pode explicar desde já agora, né, pastor? Nessa live. Sim. E outras nós guardaremos para o vídeo, né? Para estar tirando no canal Entre Irmãos. Ok, irmãos? A paz do Senhor, minha irmã. Manda um beijo para minhas sobrinhas e para o Washington. Amém. Ele tá mandando a paz. Idem, idem, idem. Tá? Meus irmãos, façam sua pergunta, tá? Para a gente poder interagir um pouco. Qualquer que seja ela, conforme Deus nos dá graça, nós vamos tentar responder ela de forma descontraída, de forma clara, fazendo com que não venha suscitar dúvida a vocês, tá? Exato. Amém? Queria falar um pouquinho também, pastor, sobre como surgiu a ideia, né, do canal Entre Irmãos. Muito Dividir com interessante. vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou meio curioso, gosto de pesquisar, né? Gosto de estar atrás de assuntos para poder estar inteirado no meio evangélico, no nosso meio. E, e percebi, pastor, que no YouTube tem muitas pessoas que não têm a capacidade devida, né? Mas se arrisca, e eu acho que até é bom também, né? Mas só que alguns ensinamentos ficam a desejar. E vejo também, como a Bíblia fala, né, que o das trevas é mais poderoso que o da luz. E vejo que Filhos também das o outro, trevas. os filhos das trevas, né? E vejo que também o outro lado, outras pessoas usavam da ferramenta YouTube para distorcer alguns assuntos, né? E ali entrar na mente dos jovens, questão do apocalipse e outras.
questão do ensinamento do cristão, né? E eu vi aqui o YouTube, ela é uma ferramenta usada dos dois lados, né? Sim. E os das trevas sabem usar muito bem. E os da luz e os que estavam usando são muito poucos e alguns sem fundamento, né? Ou sem o conhecimento profundo. E aí eu fiquei, poxa, nós estamos fazendo muito pouco a nossa parte. Os das trevas realmente estão mais empenhados, né? E nós sem fazer nada. Aí eu fico com isso no coração, tem que fazer alguma coisa, só que eu não tenho essa desenvoltura, né? Com a câmera, a desenvoltura para poder ensinar, não tenho todo esse conhecimento. Aí foi aí que Deus botou no meu coração de chamar o pastor Enes para poder fazer parte. Glória a Deus. Aí Deus já foi formando a ideia do canal, eu sendo o apresentador, fazendo as perguntas, e você tirando as dúvidas, né? Quando eu já liguei, isso foi, se lembra quando eu liguei para você? Foi à noite. Sim, Eu acho que já dá umas 11 horas por aí, num sábado. isso. Bateu a ideia, bateu o ardor no coração e já peguei o celular. Deus já me deu a ideia, né? Já catei o celular, já mandei a mensagem para Enos. Aí Enos me falou que já tinha isso no coração, né, pastor? Sim, sim. Fazia parte dos nossos projetos, né? Já tinha esse projeto no coração e faltava incentivo, não foi isso que você me falou? Sim, sim. E aí o incentivo foi, casou a ideia, estamos iniciando aí, estamos nos focando. Querendo deixar bem claro também que o intuito do nosso programa não é entreter, né, pastor? Entreter ninguém é de. É justamente esclarecer. E aí nós somos muito preocupados na questão de estar trazendo um conteúdo de esclarecimento mais resumido, né, pastor? De uma forma que Sim. todo mundo possa entender, né? É interessante que os irmãos que acompanham o nosso canal, eu acho que todos eles percebem que a forma de nós abordarmos alguns temas, né, ele é bem descontraído, né? Porque a nossa intenção, a intenção do canal Entre Irmãos, é de tentar esclarecer alguns tópicos bíblicos que ficam obscuros na maioria das vezes, como tipo questões de religiosidade, né? Assuntos Uhum. que eram falos por nossos avós, né? Por nossos pais, tá? Desvendar mitos, desmistificar alguns mitos que eram falo ou pronunciado por nossos parentes, né? Então nós procuramos abordar os temas mais polêmicos, Vovô nos mas ensinava. essa é a ideia. É interessante porque a gente e ficou muito legal. No começo nós nos preocupamos com coisa mais catedrática, né? E o Espírito Santo fez a gente voltar à visão inicial, né? E isso foi bom, tá? Isso foi muito bom porque a gente e só para os irmãos entender, os nossos irmãos estão nos vendo e que vão nos ver ainda, é que é interessante que nós Júnior lança as perguntas e a gente responde na hora lá. Porque as Na pessoas hora. podem pensar que a gente tem cola, tem. Não é na hora, é coisa, tá? No início foi que a gente fez toda uma questão, o Espírito Santo nos repreendeu por E isso. ficou, e justamente não era o nosso foco inicial, né? A questão era essa mesmo, deixar o mais natural, fluir, né? O assunto. Mas no início nós fizemos um esboçozinho, mas ficou aquele negócio quadrado, né? Sim. Ficou muito acadêmico, né? É, Muito acadêmico, e o propósito do canal não é deixar o assunto difícil, né? Nem sim transmitir a mensagem de Deus, tirar as dúvidas dos irmãos de forma simples, falando a linguagem do povo. Embora alguns assuntos é difícil de você explicar de forma simples, mas a gente sempre dá um jeitinho brasileiro, né, para tentar, né, melhorar a questão. facilitar, né? Ficar mais compreensível. Eu tô vendo que os irmãos estão conosco, mas não estão compartilhando, tá? Compartilha a nossa live, meus irmãos. Tá? Chama as Compartilha. pessoas, foi bem divulgado, chama a família Nascimento toda, viram lá,
tá? Queremos conversar com vocês também. Converse com nós aí. Queremos tirar suas dúvidas. Você que faz parte da nossa família, né? Que nós temos familiares que ainda não são cristão no sentido protestante, né? Porque todos creem em Deus. Tá? Exato. Às vezes tem dúvida de alguma coisa e não quer, são tímidos para perguntar. Estamos aqui para tentar responder conforme Deus nos concede a oportunidade. Então vai lá, compartilha que dá para você fazer isso, tá? Liga, sai um pouco da live, liga, olha, vamos lá, fazer pergunta tal. Se é Satanás, diabo, vai lá, faz pergunta lá sobre religião. Estamos aqui para tentar interagir com vocês, tá? Fiquem à vontade. Pergunta se O nome entre irmãos não é Ivan, não é só porque tá dois irmãos conversando, não. É porque é entre irmãos, algo que família, né? Assunto fluir. A nossa conversa, a minha e de Enzo, é o que nós sempre tivemos, né? Sempre fui curioso, sempre perguntando, contava com ele perguntando as coisas, ele sempre me informando. Aí nós apenas botamos uma câmera ali para nos filmar o assunto do dia a dia. E a gente bate um papo legal e é importante isso, porque a pessoa pode até pensar que a gente, que não já disse, né? Só repetindo. Não tem esboço, as perguntas é feitas na hora pro Júnior e a gente responde na lata, assim que inicia o vídeo. E é interessante isso, porque Deus tem dado graça. Exato. E aí nós estamos entre irmãos. Quero saber a dúvida de vocês também. O pastor está aí de prontidão para tirar suas dúvidas. Pode nos perguntar, pode conversar. Fique à vontade, vamos conversar um pouquinho. Você também, Júnior. Se quiser lançar, pode lançar aí para instigar um pouco aí, porque senão o povo vai sair da live. Assim, a questão... Um cabra feio do lado de cá e o outro do lado de lá, aí fica mais... Dois cabras feios aqui conversando. Os temas são um pouco, que nós saímos um pouco aleatório, mas não nada desleixado, entendeu? Nós, né, pastor, já bem claro que não é desleixo. Nós também um pouco, pesquisa um pouco, conversa, mas a questão flui naturalmente, o assunto, a conversa. Pastor, aí pesquisando um pouco, estudando um pouco sobre os apóstolos, tem uma dúvida que eu tinha antes. Eu acho que o pessoal, muitos têm também, sobre Estevão. Eu acho que muita pessoa acha que Estevão era um dos 12 apóstolos, né? Depois que eu fui saber que Estevão não era um apóstolo. Ele foi um dos primeiros diáconos, né? Sim. Sim, o Estevão, ele foi um dos 6, né, diáconos separados para servir a igreja primitiva, né? Mas ele não demorou muito no seu chamado porque ele foi martirizado, né? Não tem muita história sobre ele, porque ele foi martirizado. Quando você abre a Bíblia no Atos dos Apóstolos, se não me foge, no capítulo número 3, tá? Quando fazem a separação, né, dos primeiros obreiros, ele está lá junto com outros, né? Vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 3 de Atos, que ele é mencionado, né? E por conta disso, ele deu bom testemunho, ele foi conhecido por conta do seu testemunho, né? Que ele dava com relação à obra de Deus. Ele era uma pessoa que destacado, e é tanto que quando fazem um chamado, fazem a separação dos servidores, dos diáconos da igreja, a Bíblia diz que aqueles homens que foram separados, e Estevão está incluso nesse meio, eram homens cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo, sabedoria. Então não era qualquer um. Eram pessoas que tinham destaque naquela época entre os discípulos. Só que Estevão, ele se sobressaiu dos demais, porque, segundo a história, ele sempre foi uma pessoa que procurou conhecer mais a Deus. Ele era um estudioso da palavra de Deus, tá? Alguns historiadores mais minuciosos nos seus argumentos diz que Estevão foi colega de escola de Paulo, né? Antes chamado Paulo de Tarso. E só que Estevão, ele nunca ficou parado somente no serviço
da igreja. Ele sempre quis mais, então ele saía para a rua para evangelizar, para curar os enfermos, para apresentar Cristo, né, às outras pessoas, porque esse é o propósito de todo cristão, né? Então Estevão entendeu isso. É interessante dizer que todos nós somos um Estevão, devemos ser um Estevão. Todos nós devemos fazer algo a mais para Deus. E só que quando você se destaca, tá? Há um preço sempre a pagar, né? Há um preço sempre a pagar. Pelo destaque de Estevão, você vê que ele foi perseguido no capítulo número 6, tá? A partir do versículo 8, você tem a história completa do martírio dele, né? Ele se destacou e em um momento desse de de pregação, tá? Os fariseus e os mestres da época, fariseus, saduceus, escribas, escriba quer dizer escritores, tá? Os fariseus e os saduceus eram a elite religiosa da época, tá? O texto diz que eles ficaram com ciúme, né? Com inveja de Estevão, pela forma dele expor a mensagem do Senhor. Então aquilo criou ira no coração deles e chegou ao ponto de eles não suportar. O texto diz que eles não suportavam a unção com que Estevão falava, a sinceridade com que Estevão falava. E por conta disso, Estevão foi levado para dentro do chamado Sinédrio, foi julgado, e o julgamento dele foi julgamento de morte. E é importante falar para os nossos ouvintes que Estevão, após a assunção, a ida de Cristo ao céu, ele foi o primeiro servo do Senhor que viu a Jesus, tá? Depois que ele sobe aos céus. Quando ele está sendo martirizado, ele foi morto a pedradas, né? Porque a lei da época dizia que aquele que fosse se omitisse a lei e de alguma forma ele foi acusado de desobedecer a lei de Moisés, né? De propagar outro evangelho, outra crença, outro Deus que não era o Deus Jeová, né? Que sim, Jesus é Deus. Então a sentença dele foi sentença de morte por apedrejamento. E algo interessante, e o que chama a atenção é que antes dele morrer, sabe, ele olha para o céu, a Bíblia diz, e ele vê Deus no seu trono e vê Jesus do seu lado direito. Isso trouxe um gozo no coração dele, tá? Que fez com que ele, a Bíblia diz que ele perdoou os seus algozes, aqueles que iriam matar, que estavam matando ele, tá? E ele se entrega, porque ele tinha visto o Senhor, tá? Então, fazendo nós... Ele repete a frase de Jesus, né? Perdoai, né? Ele não sabe o que faz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazes. E literalmente não sabiam o que fazem, porque a Bíblia diz que Jesus disse que haveria tempo de alguns tentar nos matar pensando fazer bem a Deus. E naquele momento, aqueles religiosos eram zelosos pela lei e eles achavam que matando Estevão, matando os cristãos, na época não era chamado cristão, nem era chamado evangélicos, tá? Era chamado de seguidores do caminho, tá? Ou seguidores do Nazareno. Então eles achavam que matando os seguidores do Nazareno, eles estariam fazendo benefício a Deus. Só que o benefício é para Deus, que a Bíblia diz que Deus se alegra dos mártires, daqueles que morrem por amor ao nome dele. E a única coisa que entristece Deus nos cristãos é quando o cristão ele se omita a fazer a obra de Deus, sabe? Desertor de Deus, ele não se alegra. Deus quer cristão que estejam dispostos a morrer pelo seu nome, porque isso glorifica o nome do Senhor. Então Estevão era morto apedrejado, e naquele momento o Senhor Jesus recepciona ele. Não sabemos se foi no céu, mas nós cremos que foi no paraíso, porque não tem ninguém no céu ainda. Ele foi o primeiro recepcionado por Jesus, tá? Lógico, depois daquele do ex-ladrão da cruz que morreu, né? Então Estevão foi o primeiro discípulo de Jesus que teve um encontro com o Senhor. A história de Estevão é muito pouco falada, mas o que aconteceu com ele, os ensinamentos que ele nos passa, só com a morte dele, né, nos ensina muito, né? Que ali quando ele morre, ele se alegra, né? Que ele sabe para onde iria, né? Ele nos passa
o conhecimento de verdadeiro servidor, né? Como ser um verdadeiro servidor. No caso, ele serviu com a própria vida, né? Que foi pregando o evangelho e através de pregar foi morto, apredejado. E o que tem outra dúvida? Nós falamos sei que Estevão foi um dos primeiros diáconos, um dos 6, né? E Isso. quem são os outros 6? A Bíblia fala, tem mais nome Fala. de outros? Livro de Atos dos Apóstolos, Sim. nós temos aqui a capítulo de número 3, tá? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Vai mencionar, além de Estevão, outros, né? Como Filipe. Não é o Filipe que seguia Jesus, né? É outro Deixa eu só Felipe. abrir aqui para ler para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Os irmãos vão compartilhando aí, tá? Exato. Não, fazem suas perguntas também, vão deixando suas perguntas aí. E Suas compartilhe dúvidas, fazendo as perguntas, que é para nós podermos interagir com você. poder falar deles, né? Exato. Se tem alguma dúvida sobre algum dos apóstolos, ou se você tem algum entendimento aí, o que você acha, compartilhe com nós também. Deixa eu só pegar aqui, viu? Fique à Só vontade. para os irmãos entenderem que a mensagem aqui é na linha, na ponta, tá? Quando o pastor vai procurando aí, vocês vão comentando. Vocês estão achando Como é da que tá o live. número daí de irmãos que está conosco? No momento estamos com 3 irmãos. Há muito pouco. Vamos mandar o pessoal A irmã Márcia compartilhar entrou mais aí. agora. Paz, Senhor, missionária Márcia. Vão compartilhando, irmãos. Envia para os seus amigos, envia nos direct, para nos ajudar a levar conhecimento da Deixa eu, mensagem. eu só ver o capítulo aqui, porque essa Bíblia que eu peguei agora, não é a Bíblia que está marcada, né? Nós temos Estevão, nós temos Filipe e vários outros. Deixa eu ver aqui, viu? E uns se destacaram mais, né? Como Pedro, Sim, João, Mateus, Lucas, né? São os mais falados, né? Na real. É João, Pedro, Mateus e Lucas, né? Que mais são sim. citados, mais Se falados. destacaram, né? E Judas, né? É um dos também mais falados. Judas foi o traidor, né? O traidor, o pessoal fala muito. Deixa eu só ver aqui. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tá? Os irmãos abram aí. E nós temos aqui a instituição, né, dos primeiros diáconos. Então, você, a partir do versículo 1, nós já temos tá, sobre eles. Quem eram eles? Isso aconteceu, Júnior, interessante, porque houve dissensão na igreja primitiva, briga entre irmãos, né? Porque alguns diziam que os gregos diziam que as viúvas deles estavam sendo rejeitadas, não estavam sendo bem tratadas. Por eles serem grego, e judeus não cuidavam muito. Então eles resolveram instituir os diáconos, né? Para isso. E o versículo 3 diz: Interessante, escolhei, pois. interessante também que quem instituiu foram os apóstolos, não foi? Quem institui sempre a liderança da igreja. Agora, leva ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem confirma, né? No caso, foi isso que aconteceu. O capítulo 6, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, eu disse 6, mas foi 7 varões, de boa reputação, isso é importante frisar. Não era qualquer pessoa, de boa reputação, que dava testemunho entre a sociedade. Não era alguém que enganava, não era alguém que mentia, não era alguém que dava falso testemunho entre os irmãos, não. Os apóstolos fizeram questão de dizer: escolhem, irmãos,
tá? Irmãos, com boa reputação, cheio do Espírito Santo. Né? Isso é importante também frisar. E de sabedoria, né? Aos quais constituamos sobre 7 importantes negócios. Você vê, eles precisavam de ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, para limpar bumbum de menino, para cuidar de viúvas, sim, ok? Para levar a cesta básica para alguns irmãos. Né? Esse é o Hoje, papel do muitos diácono, não né? querem. Hoje, esse é o Só para verdadeiro ser. papel do diácono, é servir, né? Mas hoje não querem fazer isso, Eles né? não querem, não querem. E o 5 diz: E este parecer contentou a toda a multidão. Eles concordaram. No versículo 5, né? E aí elegeram Estevão, homem cheio de fé. Olha quem era Estevão. E do Espírito Santo. O primeiro mencionado é Estevão, porque ele é o primeiro mencionado. Porque ele vai ter um destaque lá ainda aqui no capítulo 6, no versículo 8. Tá? Então, Estevão, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós temos Filipe, Procoro, Nicanor, Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Você vê que tinha até um prosélito, alguém que tinha uma posição diante do governo, tá, na época, né? Esses foram separados. E a Bíblia diz que eles foram apresentados aos apóstolos e eles oraram e lhes impuseram as mãos. E por conta disso, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quem foi, melhor dizendo, os 7 primeiros diáconos? Nós temos Estevão, nós temos Filipe. Filipe é aquele que tem as filhas, que no capítulo 11, se não me foge, que é chamada de profetisas, elas profetizavam, tá? Nós temos aqui um homem chamado Procoro, tá? Nós temos também Nicanor, nós temos Timão, nós temos Parmenas, nós temos Nicolau, prosélito em Antioquia. Nicolau, ele foi um dos martirizados também de forma cruel, tá? Um homem que deu bom testemunho. Ele, depois daquele, saiu para a Índia, né? Pregou o evangelho do Senhor lá na Índia, assim como também Tomé. E nós vamos ver isso na nossa série de mensagens sobre, tá, os mártires, como os cristãos foram martirizados. Esse Nicolau não tem nada a ver sobre aquele Nicolau que é o que chamam de São Nicolau, né? É esse tem a ver. Sobre esse é o que chamam. Ele fala sobre os Nicolaitas, é esse não, né? Então, alguns estudiosos dizem que esse Nicolau é aquele que deu origem aos Nicolaitas, porque ele se desviou. Dá em Apocalipse capítulo 2 ao 3, né? Ele se desviou, né? E parece que ele se aposta toda a fé, tá? E conseguiu, tá, muitos seguidores, trazendo iniciando uma seita chamada de Nicolaitas. O que é que eles faziam? Eles diziam que não havia ressurreição e muitas coisas que ele transportou, tá, da doutrina dos demônios, querendo introduzir dentro da igreja. Meu Deus, então quer dizer que no meio dos discípulos, né? Não foi só Judas o traidor, né? Não. Nós temos diversos. Nós temos, se for olhar também, Paulo fala, né, de Alexandre, o latoeiro, que era seguidor de Paulo, discípulo de Paulo. Depois que ele recebe uma certa posição hierárquica dentro da igreja, ele se apostata também. Misericórdia. Uma curiosidade também que ele fala sobre o irmão de Pedro, né? De André. Que André, ele era discípulo de João Batista, né? Também. Ele foi um dos discípulos de João Batista. Os irmãos eram discípulos de João Batista. Foram os primeiros discípulos de Jesus também. Os dois eram. Pedro também era? Só que Pedro era mais recuado, né? Mas sim, ele cria na pregação de João Batista. Tanto que quando Jesus aparece, e depois que acontece o batismo e tal,
Jesus aparece a segunda vez a João Batista, aí está lá André, né? E André pede permissão a João Batista para seguir. E aí João Batista diz, olha, ele é o noivo deve ser seguido pela noiva. E aí André entendeu a mensagem, André começou a seguir, foi até o Senhor e disse, onde é que o senhor mora? E ele disse, quer saber onde eu moro? Vamos lá. E levou ele até lá e com certeza bateram um papo abençoado. Com isso, André disse, olha, eu só preciso conhecer o meu irmão, Pedro, né? E aí ele foi lá e chamou Pedro e apresentou, tá? Também chamou outro chamado no capítulo de número, se não me foge, do capítulo 1 ainda de João, ele chama outro, Matatias, não. Matias, não. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco. André leva ele até Jesus, também era discípulo de João Batista. É porque nosso meio, quando fala sobre os apóstolos, né? Bota Pedro como o primeiro, né? Mas nesse caso, eu acho que André foi o primeiro. André foi o primeiro. André foi o primeiro. Mas é muito falado que Pedro é o primeiro. Pedro foi o primeiro. Não, Pedro não é. Mas no Pedro caso, ele ganhou destaque por conta do ocorrido, né? Que aconteceu por conta da sua intrepidez de interferir as falas de Jesus, pela sua ignorância, pela sua traição, né? Mas também pelo seu arrependimento. Então ele teve o maior destaque por conta disso. Mas ele não foi o primeiro discípulo de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus foi o André. E por André veio os demais. Natanael, tá? Natanael foi o terceiro discípulo. O terceiro. É aquele que Pedro foi conhecido que duvida, né? Sua temperança, né? Conhecido por causa do seu temperamento, né? Seu temperamento. Natanael é aquele que quando Jesus é apresentado a ele, ele duvida e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele duvidava que Jesus era o Messias, porque as escrituras diziam que o Messias vinha de Belém. Só que ele apresentaram o Messias que veio de Nazaré, de uma favela. Então ele disse, não tem como, a escritura não diz isso, porque Natanael era um estudioso, né, filósofo, segundo alguns historiadores. E aí Jesus se apresenta a ele e disse, olha, eu te vi debaixo da figueira, tá? Aí ele ficou assim, e disse, como assim? Aí ele lembrou, porque foi um episódio que ocorreu em Jerusalém, na época que o Herodes, né, mandou matar as crianças, tá? Segundo o historiador Flávio Josefo e outros. Tá? E aí, quando foi dada a ordem de matar as crianças de 0 a 2 anos de idade, que a intenção era alcançar Jesus, né? Existia uma questão dos israelitas que a figueira é santa para eles. Tá? Por conta disso, os romanos obedeciam porque os romanos tinham, por símbolo, a folha de figueira. Então não era ele permitido tocar na figueira. Então parece que a mãe de Natanael sabia disso, né? E aí envoltou a criança num pano e colocou debaixo da figueira. Coisa que só a mãe sabia daquilo, que escondeu. E ele disse, olha, eu te vi debaixo da figueira. Por que Natanael tomou por ímpeto, então ficou atônito com aquilo? Porque ninguém sabia disso. Só ele e a mãe. Ninguém sabia disso. Só ele e a mãe. Então, para ser revelado assim, devia ser o homem de Deus. E ele declara, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Muito interessante. Não foi à toa que Deus soube separar certinho os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, né? Cada um, quando a gente vai estudar, a gente vê que cada um é uma história surpreendente, uma história inspiradora, né? Todos, não tem exceção. Até Tomé, que é mal falado, né? Mas é uma das pessoas que tem um testemunho de fé grande, foi que surpreende muito quando você vai ver a fé dele. Sim, Tomé ele teve muito destaque depois da ressurreição de Jesus, porque Tomé só é mencionado no capítulo 20, né, de João, por ele duvidar, né? Duvidar que Cristo tinha ressuscitado, e ele queria
ver, tá? Comprovar, devido à sua origem, né? Ele era um pensador, ele era mais... Mas depois daquele episódio, né, ele se arrepende de fato, vira crente de fato, e Interessante como partando é, para isso... interessante como é o homem, né? O homem só foca no erro, né? O cara pode ter a história que for, pode fazer o que fazer. Aí o primeiro errinho que ele der, vai focar só naquele errinho. Foi o E caso de é Tomé. interessante que Até hoje é conhecido na só nossa, por duvidar. interessante que na nossa série de mensagem que vamos lançar, né, no grupo Entre Irmãos sobre os mártires, o martírio dos apóstolos, é a forma que Tomé foi morto, né? Ele foi morto pregando a palavra do Senhor. Ele, segundo os historiadores, diz que ele foi morto por os hinduístas, tá, pelos idólatras, por pregar a palavra. E aí nós vamos falar no canal, vou só deixar aqui um spoiler, tá? A forma que ele foi morto foi uma forma bem cruel, mas a história diz que ele não negou a Cristo, ele se entregou ao martírio, tá? E foi um homem que pregou muita palavra. Deus usou muito ele em cura, em milagres, lá na Índia, para a África e outros lugares também. Ele foi Interessante. um combatente da idolatria. Você vê como o homem fica marcado por um detalhe, né? Hoje em dia é bem comum, né? No meio ser humano. Desde que o mundo é assim, né? A pessoa faz o que for, lá o pessoal viu lá na época de Moisés, viu Moisés abrir o mar, viu tudo e duvidaram, sempre se levantaram. A É, ignorância pessoal, do homem, ela sobressai muitas coisas. Tá? Nós temos uma tendência humana devido à queda, por causa da queda, tá? A duvidar de algumas coisas, a entrar num mundo de incredulidade por conta desse tipo de coisa. Mas quando o homem tem verdadeiramente um encontro com o Senhor, tá? O homem morto ele ressuscita. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Tudo deve se fazer novo, inclusive a sua mente. O autor dos Hebreus diz que o sangue de Jesus purifica a nossa mente. Por isso que é importante você que está me ouvindo aí, tá? Pedir nas suas orações, pedir para Jesus purificar sua mente com o sangue dele, porque a Bíblia diz isso, tá? Para que os pensamentos negativos que vêm sobre nós somos seres humanos, tá? Venham ser tirados, tá? E que o sangue de Cristo não permita que a nossa mente venha ser cauterizada, prejudicada com os deleites do mundo do pecado. isso me ajudou muito no início da fé, viu? Assim que eu me converti, aquele período que eu passei lá na sua casa, pouco tempo, aquele tempo lá de novo convertido, minha mente, você sabia como era, minha mente tava uma guerra, usei entorpecente, né? E não era fácil a pessoa que fumava cigarro, né, que usava entorpecente, se livrar assim. E o que me ajudou muito foi essa questão do sangue de Cristo tem poder. É. Pedi nas minhas orações, eu mesmo novo convertido, mas aprendi. Quem me falou isso foi a missionária Márcia daí, ela que me ensinou isso. Ela que falou, Júnior, clame o sangue de Cristo tem poder, que ele liberta esses pensamentos, tira. Aí toda noite que eu ia dormir, na minha oração sempre pedia. Sangue de Cristo tem poder, Deus lave meu pensamento. E funcionou, pessoal. O negócio de uma semana, esses pensamentos, essas vontades, Deus me curou, me libertou até hoje. Vou fazer 11 anos de convertido e nunca Para a glória de mais, Deus. para a glória de Deus, e nunca mais fumei um cigarro. Aqueles pensamentos daquela época acabaram. Entendeu? Funciona muito. Essa questão de você, na hora de orar, pedir o sangue de Jesus, que purifica os pensamentos, né? Que tira os pensamentos negativos e que traga novos pensamentos. Funciona muito. O pessoal hoje não cita mais o sangue de Jesus, né? É muito importante nós fazer menção do poder do sangue de Jesus. Já vista que é importante dizer para os nossos irmãos que o sangue de Jesus não é utilizado para expulsar demônio, não, que nem muitos fazem aí. Não serve, é jargão.
O sangue de Jesus é para purificar os nossos pecados, tá? Descauterizar a nossa mente. Então é importante que você tiver pensamentos negativos, contrários, tá? É importante você pedir para que Jesus purifique a sua mente com o sangue dele, porque ela vai clareando, tirando as asneiras, né, que a nossa natureza pecaminosa coloca em nossa mente. Exato. Pastor, vamos falando um pouco, vamos dar um spoiler também sobre a questão dos vídeos que nós vamos falar sobre questões sobrenaturais, né? Você falou aí sobre que o sangue Sim. de Jesus não serve para expulsar demônio. Não é que não serve, né? É para purificar, Não, né? É isso? não serve. Não serve. É para purificar. Não há texto Purificação. bíblico que para embasar isso. O que expulsa o demônio é o poder do nome de Jesus, só isso. Você vai lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Aí, em nome de Não há em Jesus. nenhum texto bíblico a exposição do sangue de Cristo para expulsar nenhuma entidade maligna. Toda vez que aparece a menção do sangue de Cristo para fazer algo, é para purificar pecados. 1 João, capítulo número 1, versículo 7, João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, teu Filho, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, purifica de todo o nosso pecado. É Toda depois vez que de o sangue libertem, aparece, é para purificar. depois de libertem ser purificado, né? Mas, A purificação do nosso pecado, ela vem no momento que nós aceitamos a Jesus, dizemos sim para Jesus, tá? Quando a gente entende a palavra do Senhor e dobramos nossos joelhos, e, como diz Romanos capítulo 10, né? Que o coração se crê para a justiça, mas a boca se confessa para a salvação. Quando confessamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, tá? Eu faço até sempre tendo a fazer sempre uma analogia como isso acontece, para que os irmãos entendam. Aqui em Aracaju nós temos a nossa orla de Atalaia, né? E na orla ali tem aquele chuveiro que fica ligado, tá? Que é de livre acesso para quem quiser sair do mar e tirar o sal, né? Do corpo. Então ele fica ligado ali, o chuveiro. Não fica ninguém chamando você, venha para cá, não. É uma opção sua se quer tirar o sal da água ou não. Mas o chuveiro está lá. Mas para que o sal venha ser tirado, eu tenho que ir até o chuveiro, que está lá à disposição. Da mesma forma, é o sangue de Cristo está à disposição na cruz, manando ainda, de forma espiritual ainda, tá? Jorrando, tá? Esperando a sua posição, a sua decisão, porque o sangue de Cristo até hoje purifica pecado. É só você levantar a mão, o chuveiro do sangue de Cristo vem sobre você e purifica o seu pecado. sobre o tema, no mesmo assunto. Mas só que o senhor acha quando o pessoal, aconteceu, eu presenciei que nós fomos convidados para ir orar numa pessoa que estava possesso, né? Expulsar. Uhum. Cheguei lá, algum dos irmãos estava expulsando demônio falando em línguas. O que o senhor acha disso? Expulsar demônio em línguas? Não é legal. Não existe embasamento bíblico para isso. Isso é mais misticismo, né? Que algumas denominações aderiram com o sincretismo, né? Para tentar, são mitos. O que expulsa demônios é o poder do nome de Jesus. Não há outra via. Não há outro meio. Para expulsar demônio é a autoridade do nome de Jesus. Não tem pra onde correr. Não tem outro. É algo que eu achei interessante. É até interessante eu contar um testemunho aqui para nós. Veja quanto tempo tem aí, para não ficar muito longo. Se o não quer interagir com a gente. Isso já é spoiler da série Testemunhos Sobrenaturais, né? Vamos ter. Interessante que eu fui chamado uma vez para expulsar um demônio de uma mulher. A pessoa estava na igreja, né? E aí chegou uma senhora que era funcionária dessa mulher. E chegou chorando lá e disse, porteiro, olha, eu vim chamar aqui uma chamada Enos, que na época, né, era diácono, não sabia que Deus me usava muito nessa libertação e ainda usa por bondade de Jesus, tá? E aí nós fomos chamados, eu falei com o pastor me liberou, fui com alguns irmãos,
um diácono e um presbítero, 2 diáconos e um presbítero. Chegando lá, a gente começamos já tinha já outras pessoas lá, né, outros pastores de outras denominações. E aí, quando, inclusive, o pastor da Universal estava lá, né? Ela era de lá, dessa denominação. E o pastor tinha feito tudo que podia, e nada acontecia. E aí, foi nos dada a oportunidade, o presbítero estava comigo, foi lá e disse, olha, deixa a gente orar aí. Oramos, cantamos um hino, né? Como é placível da Assembleia de Deus. Só que um botava a mão e repreendia e o demônio não saía. E foi um irmão, tá? Começou a pular do lado da mulher endemoniada e começou a falar em línguas, botou a mão na cabeça da mulher e falando em línguas na intenção de expulsar os demônios. Rapaz, ele tomou 2 tapas na orelha, que foi algo... Não expulsou o demônio, não expulsou o demônio com língua estranha. Ele queria expulsar o demônio com língua estranha, o demônio segurou no ombro dele, deu 2 tapas na cara dele, pá, pá, e humilhou, né? E aí foi onde Deus, por bondade, nos usou, coloquei a mão nela, expulsei o demônio dela, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas esse episódio ficou marcado, porque ele foi tentar fazer algo semelhante ao que você falou, e não deu certo. Se não for pelo nome de Jesus, não vai. É tirar pela força, né? Não tem. Nem a palavra de Deus pode ser pregada nem por força, nem por violência. Não. Também tá rindo aí. É só pra... Eu já testemunhei As coisas de Deus é séria, não adianta usar de... assim. Não adianta usar de subterfúgio no mundo espiritual, que não dá não. Se não for pelo nome de Jesus, você pode dançar balé, dançar rock, rap, você pode gritar, o que for, não tem. É o poder do nome de Jesus. Nome de Jesus. Em Atos capítulo número 3, Pedro cura um enfermo na porta do templo chamado Formosa, né? E aí as pessoas ficaram atônitas com aquilo e Pedro diz, olha, o que aconteceu foi o poder do nome de Jesus. Tá? Então é o poder do nome de Jesus. Se não for, não tem outra via. Vai apanhar. Verdade. Até agora, pessoal, ninguém comentou, deu o pessoal estão só, acho que interagindo aí. Faça sua pergunta, meus irmãos, tá? Estamos aqui para tentar tirar... Se tem alguma dúvida aí, pode nos falar aí que o pastor Enio vai tirar. Vamos lá, vamos tentar. Pessoal, não estou vendo aqui, pastor, onde é que fica o tempo? Onde é que fica o tempo? Você aperta no nome que está aí ao vivo. Apareceu alguma coisa aí? Agora vi. Estamos em 1 Pronto, hora. Tem quanto? 1:03. Quanto? 1:03. Não, já está muito. O pessoal não quer interagir, a gente, né? Pessoal, faz sua pergunta, compartilha, tá? E não esquecendo, tá? Dia 28, nesse mesmo sábado, estaremos participando da Arena Apologética. Você que tem curiosidade sobre escatologia, se a igreja passará pela grande tribulação ou não, estaremos lá tentando explicar para os irmãos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por 2 motivos, tá? Quer saber? Dia 28. Na verdade, nós já temos, né, Júnior? No nosso canal Entre Irmãos, nós temos um pedacinho do que se a igreja passará pela grande tribulação ou não. Tá? É só ir lá, no canal Entre Irmãos, você vai ver lá, que nós já explicamos sobre isso lá no nosso canal. Não de forma minuciosa, né? Existem 2 teses, né? É pré-tribulacionista, né? E pós-tribulacionista, é? Na verdade, existem 4 mais famosas. 4, né? Mais famosas. Que é o meso-tribulacionista, né? Que é o mid, é meso. Tá? Qual é a diferença? O meso crê que a igreja vai ser arrebatada, mas no meio da grande tribulação. Vem 7 anos que o anticristo vem administrar a terra, né? E aí a igreja vê o anticristo, passa pela perseguição, mas quando vai iniciar o período que chamamos de grande ira ou grande tribulação, a igreja é arrebatada, segundo a visão deles,
e é levada para o céu num período da grande tribulação. O mesmo. Os mid também, nós temos o pós-tribulacionista, tá? Que é a vertente que mais prolifera depois do pré, que é o que eu defendo. O pós diz que a igreja verá o anticristo e passará pelos 7 anos de tribulação. Depois que a tribulação acabar e for iniciar a guerra do Armagedon, a igreja é tomada para não participar do Armagedon. Agora, para onde a igreja vai, eles não explicam. Né? Não tem como, ele não explica, porque na visão dele a igreja nunca vai para o céu. Tá? Já o pré-tribulacionismo que somos nós, que é a que eu defendo, crê que a igreja não verá o anticristo e não passará pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes disso. Porque a igreja não foi designada para passar pela ira. Amém? Aqui, Brendo está perguntando aqui, quem tem que se preocupar com a grande tribulação é os pós, né? É, o pós. É os pós. Pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Né? Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós que temos a visão pré, que no meu ver é a mais coerente e bíblica, e dia 28 nós vamos explicar isso, tá? Uhum. Não precisamos nos preocupar com sinais, porque a qualquer momento Jesus vem e leva a igreja. Porque se fizer um estudo minucioso acerca da vinda ou volta de Jesus, não há advertência para a igreja com relação à vinda do Senhor. Não há sinais para a igreja. Os sinais todos apontados, apresentados por Cristo, é com relação a Israel. Tá? Todas as advertências é concernente a Israel, que abandonou a Deus. A igreja foi gerada por Cristo, é noiva de Cristo. Tá? É povo de Cristo. Okay? Foi o trato que Jesus fez com Deus. Ele queria um povo dele. Então é a igreja. A igreja, não há advertência com relação à igreja para ir para o céu. É tanto que em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz que eu lhes livrarei da hora da ira. Que virá, ou em algumas Bíblias diz, da tribulação. Que virá sobre toda a terra. Então, ele livra. Aí tá bem claro, ali, né? Mas as pessoas não veem, né? É o chamado de ek, no grego. Ek quer dizer tirada espontaneamente. Tá? E aí seremos arrebatados, que é a palavra grega rapazo, né? Que quer dizer tirada com violência, tirada num momento, como se fosse um assalto, né? Como se fosse o mesmo que ser sequestrado, é a mesma palavra sequestrado, é a palavra rapazo. Nós seremos sequestrados a qualquer momento por Jesus. E eu quero que ele faça isso com nós. Maranata. Estamos aguardando ansioso pro dia 28. O Em debate nome de 28, Jesus. né? Sábado, né? No sábado, 28, sábado às 20 horas, no 20 horas. YouTube. Pronto, nós vamos estar seguindo sim. Ninguém está comentando, ninguém está fazendo pergunta. Então, pastor, eu acho que vamos estar encerrando, porque meu celular está indo. A bateria está indo beleléu. Senão vai descarregar aqui no meio da live. A questão da live aqui, ela fica salva, eu tenho que salvar aqui. Quando você terminar a live, você tem a opção salvar. Ah, tem a opção, né? Quando eu encerrar... Você olha, tem uma opção para salvar. O Breno está dizendo aí, a Tafona. A Tafona é um... A Tafona é um participante da Arena Apologética, que é Testemunho de Jeová, que é um desequilibrado espiritual. Então não vamos chamar, não. Não, é loucura. Você vai ver muito ele lá no canal, vai ver muito ele, muitas postagens dele. É cada asneira terrível. Meu Deus. Então esse aí tá convidado a não comparecer no nosso canal. Não, isso não. Convite a não compareça. Então, pessoal,
Então Vamos encerrar vamos por aqui, né, pastor? para o término da nossa live, porque senão fica muito longa, Exato, né? Senão fica muito longa e aí a gente não consegue colocar no canal, né? exato. Então, pessoal, não se esqueça de acompanhar, viu? Esse vídeo aqui, essa live, eu acho que já vou já divulgar amanhã ela no canal. O que você acha? Então, você, sim, com certeza. Já fica aí salvo no Instagram, no nosso canal, né, Entre Irmãos, tá? As pessoas que quiserem ver pelo Instagram, nosso canal já vai ficar lá. Você não esqueça de dar a opção salvar, tá? Permanente, não classifique dia, não, porque parece que tem 30 dias, sei quantos dias. Você coloca salvar e acabou, permanente. Então Pronto. você vai botar o link, né, para o pessoal que quiser ver. E, se der, coloca no nosso canal do YouTube. Você salva, não sei como é que vai, faz download, né, para o Aham, YouTube e coloca o nosso canal. pronto. Nossa participação também, dia 28 também ficará no nosso canal também, Entre Irmãos, tá? Ficará salvo tanto no meu canal como no canal Entre Irmãos. Certo. Que Colocar no é, IGTV, querendo ou colocar não, no IGTV também. O Breno falou, coloca no IGTV, vou colocar também. um GTV, isso. Olha aí a. Vai aparecer a opção para publicar no GTV, né? Aí você confirma lá no GTV, para ficar salvo lá. Aí quem quiser ver é só ir lá no nosso canal Entre Irmãos, no Instagram. E aí se tiver como você, eu não sei se tem, mas parece que sim, tá? Você pode baixar, né? Pelo aplicativo que já vai direto pro canal YouTube. O pessoal pode estar achando estranho, mas o pessoal não tem, eu não, nunca fiz uma live não. É por isso que eu não sei. E quando você hackeou, é só apertar aqui no xizinho e foi, né? Não, Sou mas tá noob. bacana. Sou, É o sou quê? noob. Sou noob. YouTube. Noob. É o que o pessoal usa quando a pessoa é inexperiente, né? Você é Sobre a nécio, live. né? Neófito, né? É, Neófito, né? é. Primeira Neófito, que vez. é iniciante. É. Eu encerro aqui no xizinho, né? Aí vai aparecer salvar e salvo. Então, pessoal, É. não se esqueça de acompanhar também nosso canal lá Entre Irmãos no YouTube, ok? Uma coisa que eu percebi, pastor, que fica mais fácil de achar o canal é quando você coloca Entre Irmãos Apocalipse. Não sei por que fica mais fácil de achar quando procura. Como é? Porque você coloca Entre Irmãos Apocalipse, fica mais fácil quando você vai pesquisar no YouTube, entendeu? É que você coloca só Entre Irmãos, aparece vários canais, Sim. e não acho nós. Aí quando coloca Entre Irmãos Apocalipse, fica mais fácil, você encontra rápido no nosso canal. Colocar No Entre YouTube, Irmãos né? no YouTube. Entre Irmãos Isso, no YouTube. com acento. Isso no YouTube. Fica Então, mais meus irmãos, fácil. vocês querem se inscrever no nosso canal? Coloca lá Entre Irmãos Apocalipse, que já vai direto lá. Vai ver dois moços lá sentados, bonito. Fica mais fácil de achar. Então eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui com nós até agora, né? Pedir que Deus abençoe sua vida, Então, continue te parece que enchendo tão de graça. safro, não tem pergunta, né? Então, isso foi bom pra mim, não achei ruim, não. Tão Foi ótimo. sabidos. É. Amém? Bênção. Então vai acompanhar nossos vídeos lá. Aproveita quem não é inscrito, se inscreva. Para quem não acompanha ainda nossos vídeos lá, nós estamos com 19 vídeos lá já postados. Essa live aqui, vou guardar e vou postar, vai ser a 20ª, viu? Então vai lá nos acompanhar, nos ajudar bastante. Quero pedir que Deus abençoe a vida de cada um. O pastor vai fazer a oração, assim que o pastor terminar a oração, vai estar encerrada, ok? Antes eu vou fazer uma sugestão, né? Dos irmãos que estão nos acompanhando e que irão posteriormente ver, tá? Vocês vão comentar no nosso canal no Instagram, tá? A partir de agora, assim que encerrar, se vocês querem que a gente continue com as lives semanais ou quinzenais. O que você acha, Júlio? Interessante a ideia. Boa. Assim que Tá? Uma live assim, eu vou mais me desenvolvendo mais um pouco, né?
foi minha primeira vez, eu estou meio um pouco perdido, né? A gente vai se adaptando um pouquinho mais. Interessante. Mas não vai ser nós que vamos dizer não. A Já, depender do número de pessoas que concordam, tá? Iremos fazer uma live por semana, tá? Depende de vocês. Se acharam interessante a nossa live do canal Entre Irmãos, gostaram da nossa interação, gostaram da forma de nós nos portar, né? Aí vocês colocam lá, persevera live. Vamos botar o quê? Vou colocar assim, live semanal. Pronto, não é isso? leva semanal, que é bacana. Ou então quinzenal, né? Você quer para escolher, né? Quinzenal ou semanal, né? Pronto. O Breno deu uma sugestão quinzenal, já que os vídeos são semanais. Os vídeos do canal já são semanais, né? Então fica as lives quinzenal. Vai depender de vocês. Pronto. Vocês quem É, dizem, semanais já, ou quinzenais? Brendo foi o primeiro, né? Já tem É. E aí, aguardando. Júnior, ele é administrador, ele vai ver lá e vai decidir se vai concordar ou não. Tá bom, irmãos? Exato. Com isso, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te peço, meu Deus, primeiramente te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de podermos estar diante de Ti, meu Deus, podendo, Pai, apresentar a Tua palavra, Senhor Deus, a essas pessoas, meu Pai, que estão sedentas de Ti. Espero, meu Deus, que de alguma forma nós estejamos contribuindo para o Teu reino, Pai, porque esse, meu Senhor, é nosso objetivo. Oro também repreendendo todo mal na vida de cada irmão, que Deus abençoe cada família, tá levando saúde, paz e prosperidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Amém. Jesus.